Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Redolfi e estou entrando nesse mundo novo de tentar gravar uma, uma apresentação, uma aula para vocês, né? Então, vamos lá. Cefaleias, que é um assunto fundamental. Queixa é muito frequente na prática médica. 90% da população, pelo menos um episódio ao longo da vida. A grande maioria, felizmente, são cefaleias primárias, mas 10% de uma queixa que 90% da população vai ter é muita coisa. Então é crucial a gente saber identificar as cefaleias secundárias. Bom, as causas comuns das cefaleias. A mais comum das primárias é a hipertensão, mas na prática clínica a gente vê muito mais enxaqueca micra do que cefaleia de hipertensão, porque a enxaqueca, geralmente as crises são de cefaleia mais intensa. As cefaleias secundárias, grande parte são associadas às infecções sistêmicas, sinusites, resfriados, gripes, e não trazem maiores problemas, mas algumas podem ser secundárias a traumas, a doenças cerebrovasculares, e tem que ser reconhecidas. Bom, o que dói no segmento cefálico? Estruturas da face, couro cabeludo, periósteo, vasos sanguíneos extracranianos e intracranianos, o polígono de Willis e a porção proximal extracraniana, os grandes seios venosos e suas vias tributárias, a parte basal do dura mater, nervos cervicais superiores e nervos com função sensitiva, especialmente o trigêmeo, mas também o facial, o glosofaríngeo e o vago. Agora, estruturas cefálicas insensíveis à dor. Os ossos não doem. As leptomeninges não doem, nem grande parte da dura mater. O parênquima encefálico em si não dói. O epêndimo e os plexos coroides também não dói. Os vasos intraparenquimatosos também não causam dor, e os nervos cranianos que não têm função sensitiva também não causam dor. Bom, esse slide é fundamental na abordagem inicial do paciente com queixa de cefaleia. Idade. Sempre destacar que é incomum iniciar cefaleias após os 50 anos. Qualidade. Pulsate é mais comum em enxaqueca, a pressão peso é mais comum em tensional, mas tem outros padrões de cefaleias secundárias. A intensidade, quase sempre é moderada e intensa, é incomum o paciente procurar o médico com cefaleia leve. Tipo de início, padrão temporal e duração. Isso é fundamental. Uma cefaleia aguda emergente. Começou já no pico ou rapidamente piorou. Pensa em cefaleia secundária. Uma cefaleia que começou insidiosa, mas está piorando ao longo de horas, dias, semanas, progressivamente, sem pensar em causas secundárias. Agora, cefaleias agudas recorrentes. As crises de enxaqueca. Uma crise intensa passa. Crise intensa passa ao longo de anos. São cefaleias primárias, assim como cefaleias crônicas que não pioram ao longo de anos. São cefaleias crônicas diárias, normalmente são primárias. Investigar sempre outros fatores associados, náusea, vômito, febre, nuca, se o paciente tem outras doenças, fatores de piora e de melhora, fotofonofobia, se melhora ou piora com repouso, sempre perguntar isso. E o exame físico neurológico fundamental. Aqui é só uma representação gráfica dos padrões temporais, né? A crônica progressiva, uma piora da intensidade com o tempo, aguda recorrente, vários episódios intensos e autolimitados, aguda emergente, começa de uma vez,
piora rápida, e a crônica que fica doendo, só varia a intensidade, mas é uma dor de cefaleia primária crônica. Bom, no pronto atendimento, a gente pode seguir esse quadro que ele ajuda muito a gente no manejo. Tem sinais de alerta? Isso é fundamental. Cefaleia súbita ou após o esforço físico. Cefaleia após os 50 anos. Cefaleia em pacientes com fatores de risco, neoplasia, HIV, imunossuprimido de qualquer causa, doença sistêmica, história de trauma. Uma cefaleia que piora enquanto o paciente está sendo observado. Febre, vômito intenso em crianças, sinais meningos, papiledema ou qualquer alteração focal, exame neurológico, ou a pior dor de cabeça da vida, são sempre pensar em cefaleias secundárias. Esse mnemônico, para quem gosta, eu pessoalmente não gostei dele, mas tem gente que tem facilidade de aprender assim, é o Snoopy. Em resumo, sinais sistêmicos, imunossupressão, déficit neurológicos focais, cefaleia em idoso, início súbito ou que mudou de padrão. São as sempre pensar em secundária. São cefaleias que têm que ser investigadas, né? Se sem febre, priorizar exames de neuroimagem. Se com febre, a gente pode às vezes proceder o líquor com ou sem o exame de neuroimagem, a depender do caso. Mas quando a gente fala que tem que investigar, é neuroimagem, certo? Adiante. Aqui é um material muito bom do UpToDate, que é um algoritmo que deixa mais claro a abordagem, né? Que é basicamente o que eu já falei. Paciente com cefaleia nova, diferente, que tenha avaliar sinais de alarme e que tenha alterações do exame físico, sempre pensar em cefaleias secundárias. Aqui, seguindo o manejo dos pacientes com cefaleia secundária. Não vou me detalhar aqui, não. Bom, casos de cefaleia que não pode ficar sem diagnóstico. Cefaleia com febre e rigidez de nuca. Sempre pensar em meningites e encefalites. E líquor é crucial no diagnóstico. Cefaleia súbita, pensar em hemorragia. Tomografia, se normal, líquor. Cefaleia súbita com dor cervical e alterações focais, pensando em secção de carótida. Cefaleias associadas a hipertensão grave, confusão e papiledema, na encefalopatia hipertensiva. Cefaleias novas após 50 anos de idade, arterite de células gigantes, arterite temporal. Cefaleias com alteração, olho muito vermelho, pupila fixa em glaucoma. Cefaleias progressivas, qualquer alteração neurológica, pensar em lesões. Cefaleia súbita, muito intensa e sem sangramento, lembrar da trombose de seio, né? Com perda visual lateral, lembrar da apoplexia hipofisária, e na mulher obesa com papiledema, hipertensão craniana idiopática, que eu vou detalhar mais à frente. Bom, alterações da pressão intracraniana são causas comuns de cefaleias secundárias. A hipertensão intracraniana geralmente causa uma dor de cabeça holocraniana, piora ao deitar, piora a acuidade visual, com papiledema, diplopia, vômitos, piora a convulsão. Pode ser decorrente de qualquer lesão expansiva, neoplasia, abscesso, toxoplasmose, né?
de neuroinfecções, de trombose de seio venoso ou de outras alterações vasculares. Tá? Mas existe uma patologia chamada hipertensão intracraniana idiopática. Essa é a doença. Antigamente chamada de pseudotumor cérebro, hoje o nome é esse. É mais comum em mulher jovem com sobrepeso ou obesidade. E é uma cefaleia de hipertensão intracraniana, holocraniana, piora progressiva em dias a semanas, com piora visual, com epiledema. A neuroimagem é necessariamente normal, especialmente deve ter ressonância com angiorressonância para descartar trombose de seio, que é um grande diagnóstico diferencial. E o diagnóstico é dado pela punção lombar com medida da pressão. Se a pressão estiver aumentada e o líquido normal, o diagnóstico está dado. O risco é uma urose e cegueira permanente. O tratamento de casos leves com diamox, acetazolamida, topiramato, furosemida, mas o único tratamento definitivo é a perda de peso. Casos graves podem demandar punções lombares repetidas, infestação da bainha do nervo óptico, ou outras derivações licóricas. Bom, a hipotensão intracraniana também causa dor de cabeça. Geralmente ele é após punção lombar, mas seja de qualquer causa, por diagnóstico ou por anestesia, mas fístulas licóricas pós-trauma ou cirurgias também podem acontecer. Raramente fístulas espontâneas, existem, mas são bem raras. E a dor é o contrário da hipertensão. Ela é uma dor que geralmente é holocraniana, muito intensa, e é muito marcante esse occipito cervical posterior com piora ortostática. A gente levanta, senta, piora, deita, melhora. O tratamento é com hidratação, cafeína, anti-inflamatórios e manter o paciente deitado. Isso resolve a grande maioria dos casos. Casos refratários, o chamado blood pad, tira sangue do paciente e injeta na região subcutânea onde foi feita a punção lombar. Isso forma ali o sangue coagula e fecha onde está saindo o líquor. A artrite temporal é uma causa de cefaleia em idosos. Sempre lembrar quando a cefaleia começa após os 60 anos. É uma dor de cabeça temporal, unibilateral, muita dor à palpação, peralgesia das artérias temporais. Pode associar sintomas de polimialgia reumática, claudicação de mandíbula, febre, perda de peso, dor articular proximal. E, como é uma vasculite, PCR e VHS elevados. Tem risco de perda visual definitiva com hidrite óptica. O tratamento é feito com corticoides. Tá? A melhora é tão dramática que às vezes a gente pode usar como prova terapêutica. Alguns mitos importantes das cefaleias secundárias. Rinocinusite aguda ou crônica são causas incomuns de cefaleia recorrente. Tá? Cefaleias muito raramente são causadas por alterações visuais. E pacientes hipertensos não têm mais cefaleia que pacientes normotensos. Ou seja, os grandes mitos da cefaleia: sinusite, alteração de visão e hipertensão. Quase sempre o paciente tem enxaqueca e fica com outros diagnósticos, às vezes por anos, achando que tinha outra doença. Tá? Bom, vamos para as cefaleias primárias. Aqui eu vou destacar mais aqui a enxaqueca, porque é a mais comum na prática clínica. Apesar da hipertensão ser mais comum na população geral, a enxaqueca é a que mais procura serviço médico. A cefaleia crônica diária, que é uma complicação da cefaleia atencional ou da enxaqueca. Temos cefaleias mais raras, tigemos autonômicas, as neuralgias cranianas e outras. Bom, a enxaqueca é caracterizada por crises de cefaleia variáveis em frequência, duração e frequência.
São muito comuns em história familiar positiva, geralmente dor no lateral, náusea, fonofobia, mas não tem que ter tudo isso em todas as crises. A fisiopatologia é extremamente complexa, não vou me alongar aqui, mas é uma ativação de núcleos do tronco encefálico, tá? Seguidos de uma depressão alastrante, que também é uma ativação da região occipital, causando uma hipoperfusão e alterações metabólicas. A dor é quando essa ativação passa pelo sistema trigêmeo vascular, a reação inflamatória, no espaço perivascular, aí libera neurotransmissores, vasodilatação, permeabilidade vascular aumenta, que piora a inflamação gera dor e a dor gera inflamação, fazendo um círculo vicioso. E a serotonina está envolvida nessa cascata de desencadeamento das crises. Aqui bem rapidamente, gene, o ambiente, fatores metabólicos, hormonais, medicações, ativam as hipotalâmicas, que ativam os circuitos tálamo-corticais, que ativam o tronco, que causam a depressão alastrante, que libera CGRP, que combina com a crise da enxaqueca. Bom, vamos em diante, vamos alongar na fisiopatologia. É muito comum uma frase premonitória. Horas, dias antes, o paciente costuma queixar fadiga, bocejo, mas muitas vezes ele não traz isso para a consulta. Quando você pergunta, ele fala assim, é mesmo. Antes da crise eu estava já irritado, tinha dor na nuca, ficava com vontade de comer doce. É muito comum esse tipo de queixa. Seguido da aura, com a cefalia típica e um pródromo, que é uma sensação, a melhor definição é como se fosse uma ressaca. Fadiga, dificuldade de concentração, alteração de sono, o paciente consumir muito ao banheiro e pode durar algumas horas também após a crise. A enxaqueca com aura, a aura é um fenômeno quase sempre visual que é completamente reversível. Isso é importante, né? E quase sempre é visual. Sintomas sensitivos de fala, motor, de tronco, retinianos podem acontecer, mas são mais raros. E tem pelo menos 2 das 4. Ele começa, se alastra em 5 ou mais minutos, dura de 5 a 60 minutos, desaparece e vem a crise da dor. E não tem outra causa, tá? O que é a dor da enxaqueca? É igual com aura ou sem aura. Pelo menos 5 crises, de 4 a 72 horas, com uma das características. 2 das 4. Localização no lateral, pulsátil, moderada severa e que piora com a atividade física rotineira. Isso é bem importante. Então o paciente que tem uma cefaleia holocraniana em peso aperto, intensa, que piora com a atividade física, pode ter enxaqueca? Sim, pode ser enxaqueca. E que tem pelo menos um dos seguintes: náusea ou vômito, que é muito comum, fotofonofobia, é comum ter todos esses. Bom, a variante catamenial ligada ao período menstrual é muito comum em mulheres, né? E a gente pode, em alguns casos mais dramáticos, até lançar a mão de suprimir menstruação. Outras variantes raras, a hemiplégica familiar e a com áudio do tronco encefálico. Mas essas são praticamente nunca na vida de vocês. O tratamento das crises. Vamos lá. Analgésicos, anti-inflamatórios. Analgésico é a nossa velha dipirona, é muito usada. Os anti-inflamatórios, vários podem ser utilizados. O naproxeno tem bastante eficácia. Triptanos, naratriptanos, sumatriptanos são os mais utilizados no nosso meio.
ergotamínicos, corticoides, especialmente em crises mais prolongadas, e antieméticos, o metoclopramida é muito útil nesses casos, clorpromazina no status migranoso. Em crises fracas, a velha, isso aqui é a neosaldina, isotretino, cafeína e analgésico. E importante evitar opioide, e importantíssimo evitar que o paciente fique abusando de medicação. Tá? Bom, infelizmente temos o hábito arraigado de paciente, como você fala aí no PA, tramadol. Não é da minha cabeça. São fontes da American Academy of Neurology. Evitar opioide em enxaqueca. Não são tão eficazes e podem levar a cefaleia crônica diária com abuso de analgésico. Bom, mas o que eu faço? Não precisa dar o tramal. Pega a aveia, dá uma dipirona, 1 grama, Dexa, se a crise é mais refratária, Plasil, diazepam se estiver muito inquieto, e clorpromazina, 25 mg EV ou IM, tá? Pode repetir depois de 1 hora e, se estiver disponível, dá um triptano também na fase aguda. Com isso, o paciente melhora a maior parte dos casos. Complicações. O status migranoso é uma crise de migrânia que não passa, com muita náusea e vômito. O paciente muitas vezes tem que hospitalizar para receber medicação venosa. O infarto migranoso, ele geralmente é mais comum em pacientes que enxaqueca com aura, nas quais o paciente tem a aura, tem a dor de cabeça, mas a aura não vai embora. Aí você faz o exame de imagem e está lá a isquemia. É incomum, mas eu já vi alguns casos. E uma complicação mais comum é a cronificação da dor, que era eventual em diária, e para isso é muito comum o abuso de analgésicos. Bom, para o paciente não abusar de analgésicos, se ele tiver crises muito frequentes, 2, 3, 4 por mês, toda semana, tem indicação de medicação para evitar que a dor venha. Tá? E geralmente começa a dose baixa, monoterapia, guardar 2 meses e usar o diário de dor para ver a evolução. Esse diário ele pode ser bem útil porque ele compõe os horários, se o lado, as características e pode dar um mapa para a gente de como está evoluindo o tratamento. O que a gente pode usar como profilaxia? Beta-bloqueadores tricíclicos, principalmente a nortriptilina. Os beta-bloqueadores, o propanolol. Os bloqueadores de canal de cálcio, a flunarizina, topiramato, ácido valproico, além das medidas não farmacológicas. Em paciente que nunca tratou, como eu faço, ou propanolol, ou nortriptilina ou topiramato. Não respondeu, aumento dose, associo entre eles. Se não respondeu, flunarizina. Em criança, a gente pode usar flunarizina de cara, é a primeira escolha. Bom, em 2019 foi aprovado o erenumab, que é um anticorpo monoclonal contra o CGRP, que é um peptídeo muito importante na cascata das crises de migrânia. Infelizmente, ainda não achei ninguém usando. A indústria ainda não trouxe para a gente lá comprar, aplica, mas talvez essa aula mude bastante nos próximos anos devido aos anti-CGRP. Outra cefaleia salvas é uma cefaleia que predomina em homens, geralmente de meia idade, e é uma dor enfacada, pontada, unilateral,
muito intensa, associada a muita agitação. Recorre após o sono, geralmente tem uma hora marcada. O paciente acorda às 2 da manhã durante 7 semanas com a crise de dor que dura meia hora. Durante a crise da dor, é muito comum o paciente ficar muito agitado. Querer bater a cabeça, é uma dor muito mais intensa que a da enxaqueca. E é associado a sinais e sintomas desautonômicos, unilaterais no mesmo lado da dor. Rinorreia, antema conjuntival, lacrimejamento, miose, edema. O tratamento pode ser feito triptanos, nasal ou injetável, porque o oral não atinge nível sérico a tempo da crise, e o oxigênio. O paciente tem que colocar uma máscara de macronebulização com oxigênio a 100%, uma máscara bem encostada no rosto, que em minutos a dor cessa. Mas isso não evita a recorrência. Então, para profilaxia, as drogas mais utilizadas, o verapamil, às vezes chegam em doses altas, e lítio. Hemicrânias. A hemicrânia é uma cefaleia primária, mais comum em mulheres, com uma dor muito parecida com a cefaleia em salvas, mas as crises são mais curtas e mais frequentes. Tá? O tratamento é com a indometacina e a resposta é tão boa que quando a gente começa a indometacina melhorou, você pode afirmar que é hemicrânia. Tá? A cefaleia de hipertensão é a mais comum e só que raramente o paciente procura um médico. Geralmente ela é bilateral, em peso e aperto, leve a moderada e não piora a atividade física rotineira. Comparem com a enxaqueca lá atrás. Então a pergunta é, a cefaleia piora com a atividade física? É importante durante a consulta. E o paciente não tem náusea e vômito e pode ter foto ou fono, raramente tem os. A dor comumente são nessas regiões onde tem os gatilhos de dor. O tratamento é com analgésicos, relaxantes, benzodiazepínicos, mesma ressalva para evitar abuso. Pacientes com quadro crônico, o tricíclico e antidepressivos duais são bem interessantes, eles ajudam bem. Tá? E além disso, outros antidepressivos podem ser utilizados, fluoxetina, sertralina, mas os duais tricíclicos têm um efeito mais consistente na dor em si. Relaxantes musculares são bem úteis nesse tipo de dor, podem ser utilizados não só na fase aguda, como também em prazos mais prolongados em alguns casos. A cefaleia crônica diária é uma cefaleia que dura mais de 15 dias por mês, pelo menos 3 meses, e pode ser migranosa ou tensional. Não é comum que a enxaqueca, a migrânia, quando se torna crônica, ela vai mudando a característica como tensional, vai aparecendo mais uma cefaleia tipo tensão. E o mecanismo de cronificação passa pelo abuso de analgésico. O abuso de analgésico reduz a produção de endorfina e o paciente passa a ficar dependente do analgésico para não ter dor. Isso no ciclo vicioso, ele toma analgésico, passa o efeito, a dor vem, toma analgésico e nunca volta a produzir endorfina. Para tratar, é tirar o abuso. Se não tirar, o paciente não melhora. Só que nessa retirada ele pode ter um rebote da dor. Então, você orienta a parar o abuso analgésico e prescreve durante alguns dias corticoide, naproxeno, durante alguns dias, 3, 5 dias, orientar analgésico no máximo 2, 3 vezes por semana e já começa com meio relaxante, com antidepressivo ou com outros profiláticos, se for uma enxaqueca, pode começar com topiramato, para já começar a evitar as crises, para o paciente não voltar a abusar do analgésico. Bom,
Outras cefaleias primárias, essas todas aqui, tá, pontadas, tosse orgásmica, insulineurismo, todas elas respondem bem à metacina. A cefaleia entrovoada quase sempre é secundária, mas raramente ela pode ser primária, a gente não acha a causa bem definida. Tá? Bom, e o eletrocefalograma? Muito comum no nosso meio, paciente, doutor, e o eletro para ver se é dor de cabeça? Não tem nenhuma utilidade eletrocefalograma em enxaqueca. Absolutamente nenhuma utilidade. Mas o paciente falou que fazia. Fazia porque o médico queria ganhar dinheiro e cobrava pelo exame. Porque não tem nenhuma base fisiopatológica para justificar o uso de eletrocefalogramas em, em dores de cabeça. Então, espero ter ajudado e dúvidas eu estou à disposição e vamos lá nessa fase nova das teleaulas, para mim isso é algo novo também e estou à disposição. Até mais.